Oi, gente boa, meu nome é Leila, estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa grande obra chamada Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu, como mestre em letras, sou meio suspeita para falar, porque adoro Machado de Assis, mas enfim, é uma obra escrita no século XIX. Hoje em dia é um pouco difícil ler Machado de Assis, porque a literatura de antigamente era bastante diferente, a linguagem e também os costumes, a cultura, a época. Então, é um pouco difícil ler Machado hoje, mas não é impossível, e quando você começa a ler, você começa a se encantar. Foi assim comigo, vai ser assim com você, tenho certeza. Enfim, eu ia falar um pouquinho sobre o romance de Bento e Capitu. Bento é o personagem principal, ele é um narrador personagem, ou seja, a obra é narrada em primeira pessoa, e ele está escrevendo suas memórias. Quando ele começa a escrever Dom Casmurro, ele está falando sobre algo que aconteceu há muito tempo na vida dele. Há alguns personagens secundários, mas aqui a gente vai se deter nos dois que são os principais, que é o Bento e a Capitu, que é o seu amorzinho, seu romance. Então, o Bento, ele cresceu com a Capitu como vizinha. O Bento é um personagem de classe média, enquanto o Capitu é uma personagem um tanto mais humilde financeiramente falando, mas eles crescem juntos como se fossem amiguinhos e ao longo do tempo eles vão se apaixonando. O que acontece então? Bom, eu vou recomendar primeiro para vocês a cena do beijo, que é fantástica, tá? Dá uma olhada lá, dá uma folheada do livro e você vai ver quando a Capitu beija pela primeira vez o Bentinho. Por que eu digo Capitu? Porque Capitu era muito mais mulher do que Bentinho era homem. Você vai entender que a Capitu era mais esperta, mais ligada, mais interessada nas coisas. E o Bentinho era um menino de classe média que a gente pode dizer assim que não era tão esperto quanto a Capitu, porque a Capitu, para sobreviver, ela precisava ser esperta realmente, ela precisava de ter artifícios, artimanhas, enfim. O problema do romance da Capitu com o Bentinho era o seguinte: a Dona Glória, mãe do Bentinho, tinha prometido que, se ela tivesse um filho, homem, ele seria padre. Então, ela envia o Bentinho para o seminário para estudar, para ser padre. Acontece que nenhum dos dois queria isso, nem o Bentinho nem a Capitu. Mas ele vai para o seminário com a ideia dos dois de convencer a Dona Glória depois a trazer ele de volta. E é isso que acontece. E no seminário, o Bentinho conhece um personagem muito importante na história, que é o Escobar. E eles se tornam muito amigos. O Escobar começa a frequentar a casa do Bentinho, enfim, eles se tornam bastante próximos. O tempo vai passando e Bentinho volta para casa, a mãe finalmente entende que ele não tem nenhuma vocação para padre e eles dão um jeito lá de encontrar um órfão e pagar os estudos desse órfão para ser padre no lugar do Bento. Enfim, ele volta, ele e a Capitu se casam e o Escobar casa com a melhor amiga da Capitu, chamada Sancha. Eis que aí se desenvolve a parte mais interessante da história. Por quê? Porque o Bentinho e a Capitu, eles têm um filho chamado Ezequiel. E esse menino, ele tinha costume de imitar os trejeitos das pessoas. E o Bento, muito ciumento, começa a imaginar que aquele filho não é dele, que é do Escobar, porque o menino imita o Escobar perfeitamente. E conforme o menino vai crescendo, ele vai tendo mais certeza de que aquele menino não é dele, é do Escobar, visto que os dois casais tinham muita proximidade, eles jantavam um na casa do outro, enfim. E essa dúvida paira sobre a cabeça da Capitu. Então, o que acontece? Aos poucos, o Bentinho vai tendo mais certeza de que o filho não é dele. E acontece um acidente que transforma um pouco a história. O Escobar vai no mar, dá um mergulho e ele se afoga.
e morre, falece. E acontece que a Sancha, a esposa do Escobar, claro, vai estar muito triste, muito abatida, e o Bentinho começa a reparar que a Capitu parece mais abatida ainda do que a própria viúva. Então o que ele faz? Ele pensa, ele começa a maquinar e começa a imaginar que realmente aquele filho, aquele Ezequiel não é dele, é do Escobar. O interessante da obra é o seguinte: quem conta a história é o próprio Bentinho, da visão dele, do jeito como ele encara as coisas. Além disso, ele está contando a história já quando ele está velhinho. Então, o que acontece? Há um distanciamento temporal que pode impedir, distorcer os fatos. Bom, dentro da história, finalmente o Bentinho chega para Capitu confrontando ela a respeito dessa possível traição. A Capitu ela não se dá nem o direito, digamos assim, de responder a ele. Ela simplesmente se sente indignada com a acusação do Bentinho e ela então vai para a Europa, reúne algumas joias que ela tinha, que ele tinha dado de presente para ela, e vai para a Europa morar na Europa junto com o Ezequiel, seu filho, e não responde nada pro Bentinho. Bentinho fica então com a certeza de que ela tinha traído ele e que as coisas eram mesmo do jeitinho que ele imaginava. O que acontece? O Bentinho fica sozinho e o tempo vai passando, ele vai para a Europa fingir que visitava a mulher e o filho, mas na verdade não visitava, mandava só dinheiro para eles, e com o tempo ele pegou e mandou o menino para uma excursão no Egito, porque ele gostava de arqueologia, já era um rapaz agora, e lá o menino morre por causa de uma febre tifoide. Enfim, ele fica sozinho. Esse é o fim do Bento, sozinho e remoendo as suas lembranças. E nós, aqui de fora da história, a gente fica pensando, será que a Capitu traiu mesmo o Bentinho? Ou será que foi tudo uma grande ilusão da cabeça dele? Se a gente considerar que naquela época a mulher mal podia falar, porque no século XIX não havia toda a emancipação feminina que há hoje, a gente fica pensando, será que simplesmente ela não pôde falar e não houve no espaço da narrativa dele espaço para ela falar? Então ela fugiu daquela situação e na verdade não traiu ele? Ou será que realmente a Capitu traiu ele, se casou com ele mais por interesse do que por amor? Esse é o grande ponto da obra, mas a gente nunca vai ter a resposta, sabe por quê? Porque o narrador é personagem, ele fala do ponto de vista dele. Essa é a grande sacada do Machado de Assis. E olha, eu recomendo para vocês a cena do beijo, recomendo também a cena onde o Bentinho tem vontade de envenenar a si mesmo. E de repente ele muda de ideia e tem vontade de envenenar a criança, o Ezequiel no caso. É uma cena também bastante psicológica, é uma narração psicológica. E realmente a gente fica pensando, qual é o fim dessa história? Esse é o grande enigma do Machado de Assis. Eu recomendo para vocês. Leiam e me contem, o que vocês acham? Capitu traiu ou não traiu? E depois também existem muitos livros que foram feitos a partir daí, dando um novo final para essa história. Eu recomendo também a leitura deles. É um diálogo bastante interessante, tá? Beijo para vocês, bora ler Machado!